Aí, pessoal, estamos aqui nesse ambiente Kombi Vovó Isabel, com uma grande liderança do movimento sindical, Luiz Carlos da Silva, conhecido como Luizão. Bem-vindo aqui, Luizão, na Kombi Vovó Isabel, hein? Até que enfim, né? Deu certo, aqui, né? Deu certo, isso é bacana. Ô, Luizão, o que te remete a estar num ambiente como esse, dentro de um clássico? Cara, é saudosismo na veia, né? Então, uma Kombi me remete aos tempos de criança, em que eu ia com meus pais na cooperativa em Santo André fazer despesa e vinha dentro de uma Kombi, né? Então comprava, deixava ela separada, vinha 2 ou 3 famílias no carro. E para uma criança não tinha coisa melhor do que ir ao mercado, fazer despesa para chegar em casa e ter as coisas boas para comer. Então, quando eu sentei aqui, eu me lembrei da minha infância. Desse período. Bacana. Todo brasileiro, toda brasileira tem uma história com a máquina que está sendo diferente que o Luizão. O Luizão é da direção do Sindicato dos Metalúrgicos, já foi presidente da FEM, da Federação Estadual dos Metalúrgicos, trabalhador na Volkswagen e, como eu falei, uma grande liderança. O Luizão tem um papel importante na direção do nosso sindicato, porque ele faz esse trabalho institucional. Supremo Tribunal do Trabalho, Delegacias Regionais do Trabalho. Ô Luizão, por que é importante ter essa relação de trabalho com o Supremo ou com as delegacias regionais? É importante para o movimento sindical? Na verdade, a gente conversa muito com o Tribunal Superior do Trabalho, que na verdade é o maior tribunal do Brasil que cuida de questões trabalhistas. O Supremo Tribunal Federal, ele trata de questões mais ligadas à constitucionalidade ou não. Excelente. A nossa ideia foi de restabelecer uma relação do movimento sindical junto ao que nós chamamos de rede de proteção do trabalhador. Então, o Brasil tem sindicatos, tem advogados trabalhistas, tem Justiça do Trabalho, tem Ministério Público do Trabalho e tem Ministério do Trabalho. Este governo tem Ministério do Trabalho. O anterior, por não dar muita importância aos trabalhadores, extinguiu o Ministério do Trabalho e trabalhou arduamente para destruir a Justiça do Trabalho. Então, a ideia de a gente se aproximar da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho, é de fortalecer a rede de proteção do trabalhador brasileiro. Porque são instituições onde cada uma delas tem o seu papel. Então, o advogado trabalhista acompanha o trabalhador em uma audiência, em uma ação em que ele supostamente foi lesado e está questionando algo. O Ministério Público do Trabalho fiscaliza e acompanha, por exemplo, condições de trabalho, combate ao trabalho escravo, assim como o Ministério do Trabalho também tem essa atribuição, além de produzir regras para funcionar o mundo do trabalho. O sindicato é o responsável por estar no dia a dia com o trabalhador no chão de fábrica, tratando questões do dia a dia, como condições de trabalho, salários e outros benefícios. Então, você tem uma rede de proteção que é fundamental ao trabalhador brasileiro. Quando você tem esses atores, cada um andando para o seu lado, você fragiliza a defesa do trabalhador brasileiro. E a nossa iniciativa foi de tentar aproximar e mostrar que essas entidades, fazendo cada um o seu trabalho de forma independente, mas construindo a parceria, quem é beneficiado é o trabalhador. Por isso nós fizemos a opção de conversar bastante com o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, Delegacias Regionais do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e também o Ministério do Trabalho, que são entidades em que a gente está conversando, além de dialogar o tempo todo com advogados trabalhistas. Para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilhe e dê sugestões. Nós estamos tratando aqui de um tema super importante para a classe trabalhadora do Brasil. Mas eu quero fazer um recorte aqui, aproveitar o Luizão, porque nós estamos a gente se organiza no local de trabalho. E você trouxe, né, as grandes lideranças
dessas instituições mencionadas, delegacia, Supremo, o Ministério do Trabalho, para conhecer como é que funciona uma organização dentro da fábrica. Além de fortalecer, dá para mostrar para as empresas que também isso tem sustentação jurídica para ambos os lados? Como é que você enxerga quando você traz essas lideranças para dentro da fábrica, para eles entenderem como é que o ABC se organiza, outros sindicatos também se organizam, mas nem todos têm essa organização. Mas como a gente está próximo, esse é o modelo que é sustentável, né, Luizão? Sem dúvida, né? A nossa iniciativa, Bigode, a gente começa primeiro fazendo uma visita às entidades, mostrando um pouco, através de publicações, de vídeos, do diálogo, como é a nossa atuação e o que a gente produz. Mas para não ficar somente na nossa fala ou naquilo que a gente está levando, a gente convida essas pessoas a conhecer de fato como funciona. E por que isso é importante? E a sua pergunta é importante. Porque o sujeito no tribunal, o juiz, o desembargador, o ministro, o próprio procurador do trabalho, ele só conhece o litígio, ele só conhece a briga. Na prática. Mas você precisa mostrar a essas pessoas que existe uma outra realidade, que é uma realidade de diálogo, uma realidade de negociação. Nem sempre a negociação é fácil, há conflitos, há discussões, mas é possível você resolver problemas dos trabalhadores, consequentemente das empresas, através do diálogo e da negociação. Então, o que a gente tem procurado fazer ao nos aproximarmos é mostrar que a negociação coletiva é o melhor caminho a ser seguido para trabalhadores e para empregadores. Ninguém se interessa pelo conflito, nós não precisamos ver uma relação de conflito permanente. Nós podemos dialogar e tentar resolver. Nenhum sindicato, nenhum trabalhador atua para fechar nenhuma empresa. Pelo contrário, os trabalhadores querem que a empresa esteja ali, que empregue, que pague bem. Então, indiretamente, ele acaba lutando também para que a empresa cresça. Mas o problema é que muitas vezes isso é mal interpretado, pode ser até mal colocado às vezes, né? Então, o que a gente tenta mostrar a essas pessoas que são do mundo do trabalho, que o diálogo é o melhor caminho e traz boas soluções. Ao longo dos anos, a gente vem mostrando esse perfil de sindicato cidadão. Isso é importante, a troca do diálogo, e entre os acertos, os erros, sempre tem um caminho a ser seguido. E que melhor para todos, né, Luizão? Então, para as pessoas que acompanham o nosso canal Combinado com Bigode, eu queria que você deixasse aí uma mensagem aí para o pessoal. Primeiro, a mensagem para divulgar o canal, compartilhar os vídeos, sugerir, criticar. Em segundo, para procurar os sindicatos metalúrgicos, nos procurar lá para conversar sobre os mais variados temas e propagar a ideia de que o diálogo, a conversa, a negociação é um caminho correto para a solução de eventuais conflitos, em que pode ajudar o Brasil a crescer muito. Nós precisamos sair da cultura do litígio, da cultura da briga e estabelecer uma cultura de diálogo, de crescimento para todas as partes. Beleza. Obrigado, Luizão, pela vinda aqui. Pela oportunidade. Legal. Pessoal, vamos juntos acelerar essa ideia. Se você está gostando do nosso canal, curta, compartilhe e se inscreva. Você é a parte mais importante desse projeto. Combinado com Bigode.